O tema que nós queremos meditar aqui, como eu já te disse, que não seja eu, mas seja o Senhor ministrando, como ser guiado pelo Espírito Santo. É sobre isso que eu quero falar, como ser guiado pelo Espírito Santo. De extrema importância a gente saber desse assunto e colocar em prática, obviamente. Como ser guiado pelo Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo, pastor? Jesus disse, João 14:17, o Espírito da verdade. O Espírito Santo, ele não tem nada a ver com os espíritos mentirosos que ficam enganando e destruindo as pessoas, espíritos que ficam precisando de oferendas, pedindo oferendas, despachos. O Espírito Santo não tem nada a ver, absolutamente nada a ver com esses espíritos. O Espírito Santo, ele é, como Jesus disse, o Espírito da verdade. Quantos creem que Jesus fala a verdade? Ele disse que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. O Espírito Santo, meu querido irmão, ele participa da divindade, assim como o Pai e como Cristo. São três pessoas na divindade, porém um Deus. Ou seja, os três desfrutam da mesma essência. Na Almeida Revista e Corrigida, 1 de João capítulo 5, versículo 7, diz, porque três são os que testificam no céu, : o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. Ah, pastor, os manuscritos mais antigos não... Há quem diz que não tem esse versículo nos manuscritos mais antigos. Então por que está nas escrituras, na palavra? Ou nós cremos na sua totalidade, ou a gente escolhe parte que a gente prefere crer ou não. Não, nós cremos na totalidade, amém? Ninguém foi doido para tirar e nem sou eu que serei doido para tirar. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. São três deuses? Não, um Deus, uma essência, mas três pessoas que participam dessa divindade. É indiscutível a divindade do Espírito Santo. Não tem como discutir sobre isso. É indiscutível. Ah, o Espírito Santo é uma energia, o Espírito Santo é um poder de Deus, o Espírito Santo é uma pessoa, e não somente isso, uma pessoa divina. Atos 5, sem ler o texto, nós podemos ver isso. É indiscutível, o Espírito Santo é Deus, é divino. Jesus disse algo interessante em João capítulo 14, e eu, Jesus, rogarei ao Pai, e Ele dará outro consolador, outro conselheiro. Querido, você precisa entender que o Espírito Santo, ele é muitíssimo importante para as nossas vidas como crentes. O Espírito Santo, ele é totalmente importante, indispensável nas nossas vidas. Olha para quem está do teu lado aí de novo, sacode ele aí e fala assim para ele: dê atenção ao Espírito Santo. Eu quero destacar duas funções do Espírito Santo. Eu não disse que são todas, eu disse duas. Duas funções do Espírito Santo. A primeira é na vida do pecador, na vida daquele que não foi salvo ainda, daquele que está debaixo do domínio das trevas, daquele que está debaixo do domínio de Satanás. O Espírito Santo tem uma função para essas vidas? Sim. João, nós vamos projetar, e agora eu quero ler com você. João capítulo de número 16,
versículo 7. Nós estamos falando da primeira função do Espírito Santo na vida do pecador, daquele que ainda não foi salvo. João 16, 7 está aqui, maravilha. Jesus disse: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Jesus se refere ao Espírito Santo quando diz conselheiro. Mas se eu for, eu o enviarei. Jesus está dizendo o seguinte: quando eu ressuscitar, eu tenho que voltar para o Pai. Se eu voltar para o Pai, eu envio o Espírito Santo para vocês. Quantos entendem? Diga amém. Versículo 8, escute, preste atenção nessa função dele. Quando ele vier, quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Qual é a função do Espírito Santo naqueles que estão lá fora, daqueles que não são igreja ainda, daqueles que não são salvos ainda, daqueles que estão perdidos, dos pecadores? Qual é a função dele? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Perceba que não diz pecados no plural, diz pecado no singular. Por quê? Porque esse pecado é o pecado de Adão, a desobediência de Adão que matou todos os seres humanos. Sendo assim, o que Jesus está dizendo, quando o Espírito Santo vier, ele convencerá você de que você é um pecador morto espiritualmente. Ele convencerá do mundo do pecado, da justiça. Aí, quando ele te convence que você é pecador, eu estou falando das pessoas do mundo. Quando ele convence o mundo do seu pecado, de que o mundo está caído, e ele convence da justiça. Que justiça? Convence de que há um Salvador agora para te justificar. Você é pecador, mas o Espírito Santo te convence que Jesus pagou o preço na cruz, quitou a dívida e agora através da fé nele você acessa a justiça dele. Segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 21, não precisa, pode abrir, versículo 21, diz assim: aquele que não tinha pecado, vamos ler junto aqui, vou esperar projetar, quando der aqui você diga amém. Ok, vamos lá, quando aparecer aqui você me avisa, por favor. Amém. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, está falando de Cristo, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Isso não quer dizer que Jesus se tornou pecador, mas que Jesus, ele assumiu as consequências dos nossos pecados. Ele assumiu as consequências a punição dos nossos pecados, para que agora nele, em Cristo, tornássemos justiça de Deus. Então o Espírito Santo, ele convence o mundo: você é pecador por causa de Adão, você nasceu pecador, você nasceu com a semente do pecado. Aí ele convence da justiça: olha, Cristo pagou o preço, Cristo quitou a conta, Jesus quitou a sua conta que você devia às imensas exigências da lei. Cristo pagou a sua conta por você, ele nasceu debaixo da lei para arrancar você da condenação da lei. Ok, ele convence. E depois do juízo, que juízo? Eu não aceito a Jesus, eu estou morto, estou bem, eu não quero Jesus, e o juízo? Aí vem juízo, para quem rejeitar vem juízo, quem rejeitar não tem jeito. Mas essa é a primeira função do Espírito Santo. Gente, essa função do Espírito Santo não precisa, nós não estamos falando de nós aqui, eu estou falando das pessoas que estão no mundo. Era o nosso caso. Nós estamos aqui porque nós fomos convencidos pelo Espírito Santo que éramos pecadores. Sabe por que você recebeu a Jesus? Sabe por que você creu em Jesus? Sabe por que você o recebeu? Não é porque você é bom, não. Não é porque você fez uma coisa boa, não. É porque Ele te convenceu que você é pecador, que você precisa de Jesus, e você então confiou na justiça de Deus e você está aqui. Você podia aplaudir Jesus, né? Aleluia! Essa é a primeira função do Espírito Santo na vida do mundo. Não estou falando da gente. Nossa realidade é outra. Quem é pecador aqui, levanta a mão. Não acredito. Nós não somos pecadores, nós somos justos.
Ok. Eu acho que é mais espiritual eu chegar aqui e falar para você o seguinte aqui, ó. Nós estamos tentando pagar o preço, nós estamos tentando fazer as coisas corretas, nós estamos tentando, ó, que ajoelho no chão, preço, hein? Ah, lembrou alguma coisa? Aleluia. Aí os outros falam, aleluia, glória. Se alguém chegar aqui e falar assim, ó, eu estou tentando pagar o preço, todo mundo, aleluia. Mas se alguém chega, eu sou filhinho do papai, todo mundo fala, esse cara é soberbo, esse cara é mala. Nós estamos aqui para aprender, amém? Se eu perguntar para o irmão Jefferson, você é homem? Ele vai falar, oxa, ele está tirando, hein, pastor? É claro que eu sou, meu. Por que, Jefferson? Ele vai dizer, porque eu nasci assim. Quando você nasceu, a Bíblia diz, o salmista Davi diz, em pecado gerou minha mãe. Ou seja, nós aprendemos pela Bíblia que nós nascemos em pecado. Que pecado a gente cometeu para ser pecador? Nenhum. Nasceu pecador por causa do nosso antigo pai Adão. Nós nascemos pecadores. Agora, Jesus disse para Nicodemos, é necessário nascer de novo. Quando você nasce de novo, não da semente adâmica, mas você nasce pelo Espírito Santo de Deus, você nasce o quê? Ok. João capítulo 1, versículo 12. Nem precisava, viu? Porque esse texto aqui já é suficiente, ok? Mas vamos para 1 João capítulo 1, versículo 11. Jesus veio para o que era seu, o povo judeu, mas os seus não o receberam. Versículo 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Pode aplaudir a Jesus. Em Cristo nós somos filhos de Deus. Não acaba por aqui não, versículo 13. Os quais não nasceram por descendência natural. Lembra que descendência natural nos fez pecadores. Nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Cara, se você nasceu de Deus, você não é mais pecador não. Se você nasceu de Deus, você é justo de Deus nessa terra. Creia nisso, é a palavra de Deus. Obrigado, Jesus. Mas como nós sabemos disso? Porque o Espírito Santo nos convenceu. O Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Agora, qual é a segunda função do Espírito? Agora nós estamos falando de nós, na vida do crente. João capítulo 14, versículo 26. Diz: mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Perceba duas coisas que Jesus falou a respeito do Espírito Santo. Ele ensina todas as coisas e fará lembrar tudo o que Jesus disse. O Espírito Santo ensina todas as coisas e ele também fará lembrar tudo o que Jesus disse. Como ser guiado pelo Espírito Santo? Está muito atrelado nisso. Jesus disse que o Espírito Santo ensina todas as coisas, as profundezas de Cristo, as profundezas de Deus. Ele ensina todas as coisas e ele fará lembrar tudo o que Jesus disse. Agora, com base nessas coisas que eu estou dizendo aqui, como que nós podemos aprender com o Espírito Santo se nós não nos posicionamos como aluno dele? Não basta ele ensinar. Jesus disse, ele ensinará todas as coisas. Mas como vou aprender com o Espírito Santo se eu não me posiciono como aluno dele? Você me entende? E como nós vamos lembrar o que Jesus disse se nós não conhecemos o que Jesus disse?
Como o Espírito Santo vai lembrar eu e você do que Jesus disse na sua palavra, mas nós não conhecemos? Só lembra quando a gente conhece algo. Estão comigo? Você não conhece, você vai lembrar do quê? O Espírito Santo vai lembrar do que Jesus disse. Mas se você não conhece, você não meditou, a gente não meditou nas Escrituras, como que a gente vai ser lembrado daquilo que a gente não conhece? Entenda uma coisa, meu irmão, o ser guiado pelo Espírito tem a ver com essas duas coisas. Quantos desejam saber o que é ser guiado pelo Espírito? Pastor, o crente precisa ser guiado pelo Espírito? Respondo com Romanos 8,13. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O crente precisa ser guiado pelo Espírito, pastor? Claro. Olha o versículo 13, como eu li. Pois se vocês... Para por aí. Paulo escreve aos romanos. Seriam os romanos ímpios, os romanos pecadores? Ou seria a igreja que está em Roma? A igreja que está em Roma. Se é a igreja que está em Roma, quem está dentro da igreja? Os filhos de Deus. Essa palavra é para os filhos de Deus? Claro que sim. E se essa palavra é para os filhos de Deus, a gente vê a necessidade de sermos guiados pelo Espírito no próprio versículo. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. O que é a carne, pastor? Nossa natureza exterior. A natureza humana que deseja as coisas da terra. Diz, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Você acha que é a morte física? O significado de morte aqui no original bíblico é morte eterna. Estar sujeito ao sofrimento eterno no inferno. Coisa séria que é ou não é? Muito sério. Volto no texto então, colocando esse significado. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, estarão sujeitos ao inferno eterno. Pastor, verdade, pastor? É o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia explica a Bíblia. Por isso a necessidade de ser guiado pelo Espírito. O versículo continua. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. O que significa a palavra viverão no original? Eterno no reino de Deus. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, estarão sujeitos a irem no inferno eterno. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, então vocês viverão eternamente no reino de Deus. Algo muito importante que você precisa entender, que nós precisamos entender é: quando você é guiado pelo Espírito Santo, você não faz a vontade da carne. E quando você faz o desejo da carne, você não faz a vontade do Espírito. Quando você é guiado pelo Espírito, você não faz a vontade da carne. Quando você faz os desejos da carne, você não faz a vontade do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 17, diz: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. A carne quer uma coisa, o Espírito te direciona em outra coisa. Estamos falando de crentes aqui, amém? Eles estão numa batalha para ganhar você. A carne tentando nos ganhar e o Espírito tentando nos ganhar na questão
aqui de direcionamento. No livro de Coríntios, tinha um cara lá no livro de Coríntios, crente, só que esse cara estava saindo com a sua madrasta, a mulher do seu pai. Paulo disse o seguinte: o que vocês estão fazendo com esse cara aí? O que vocês estão fazendo? O que está acontecendo? Você não sabe que um pouquinho de fermento leveda toda a massa? Paulo disse: eu vou entregar esse cara para Satanás, para que o corpo dele seja destruído, mas no fim de tudo a sua alma seja salva. Sabe o que isso significa? Bota esse cara na mão de Satanás, para esse cara tomar umas bordoadas, umas pancadas, para que no final de tudo esse cara ainda consiga se arrepender e ser salvo. Se esse cara, por ser crente, poderia viver da forma que ele quisesse, que ele ia ser salvo de qualquer jeito, eu não vejo sentido Paulo falar isso. Não, deixa ele aí, ele está saindo com a mãe, com a mulher do pai dele, que é a madrasta. Deixa ele aí tranquilo aí, ele vai ser salvo de qualquer jeito. Qual o ensino que você quer acreditar? Qual o ensino que você quer crer? Lembra do seguinte: a graça não é permissão para pecar. A graça é capacitação de Deus para nós andarmos numa vida de justiça aqui nessa terra, para a gente andar de uma forma correta aqui nessa terra. Tito capítulo 2, versículo 11, Tito 2:11 diz: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Versículo 12: ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Pastor, então, como ser guiado pelo Espírito Santo? Já que eu sei a importância de ser guiado pelo Espírito Santo, já que eu entendi a importância disso, número 1, abrindo mão do seu eu e aprendendo com ele. Se o crente for orgulhoso e insubmisso, ele não vai ter sucesso na sua vida cristã. Se ele achar eu sei tudo, se o crente não negar o seu eu, e ele não se submeter nessa escola, não se inscrever na escola do Espírito, esse crente vai ser crente, mas esse crente não vai ser dirigido pelo Espírito. É necessário você ficar aos pés do Espírito Santo. O que eu quero dizer com isso? É necessário você aprender com o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, nós não vemos, mas ele é real. Nós não vemos, mas ele é real. Prova, ele nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Então, a primeira coisa aqui é abrir mão do seu eu e aprender com o Espírito Santo. A pergunta que eu faço para você é: quando o Espírito Santo está ensinando por meio de uma pregação, você presta atenção? Essa que é a grande pergunta. Pastor, será que o Espírito Santo usa o pregador, o pastor da igreja, para nos ensinar? Sim. Ele usa, e a gente precisa estar atento à voz dele. Tem coisa que você fala, não é possível. Ele nem sabia dessa situação que eu estou passando, e ele traz uma palavra referente a isso. Só pode ser quem? O Espírito Santo de Deus. Agora, é importante, querido irmão, que você esteja atento à voz do Espírito Santo. Eu me lembro um dia que eu estava ministrando a palavra e preguei a palavra de Deus. Passou um tempo, uma mulher, no dia de ceia, ela bateu no meu ombro, eu olhei para ela, ela disse: eu quero te pedir perdão.
Falei, mas você não me fez nada? Ela falou, eu acabei criando ódio de você. Falei, uai, por quê? Porque aquele dia você falou algo que eu estava fazendo e eu não gostei de ser exposta. Gente, eu tinha pregado e falado algo, se foi mera coincidência ou é cristocidência. Essa pessoa está humilde na presença de Deus? Essa pessoa está submissa à presença de Deus? Essa pessoa está ouvindo a palavra de quem? Do homem ou do Espírito Santo de Deus? Gente, eu não sabia de nada do que estava acontecendo com ela. É isso que eu quero dizer para você. Eu simplesmente preguei, sem citar o nome dele, eu preguei a mensagem. Por exemplo, eu acho que você não entendeu ainda. Alguém aqui não está tendo a sua vida dirigida pelo Espírito Santo. Aí eu venho e falo, se você ter uma vida dirigida pelo Espírito Santo, você fica bravo comigo, porque você acha que eu estou falando para você. Não seria o Espírito Santo falando ao seu coração? Querido, a gente tem que deixar o eu. A gente tem que deixar o eu e submeter ao Espírito Santo. Não é homem que está falando, é Deus que está me ensinando. Não é homem, não é possível, é Deus que está me falando. A gente precisa ficar atento, porque o Espírito Santo fala. Fala, pastor. O livro de Apocalipse diz. O que diz lá? Atente-se ao que o Espírito fala Segundo, tendo comunhão com Ele. Segundo aos Coríntios 13, 14. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Se não tiver comunhão com o Espírito Santo de Deus, não vai ter direcionamento, você não vai saber ser dirigido pelo Espírito Santo. Nós estamos falando de como ser dirigido pelo Espírito Santo. Eu falei, primeiro, submissão. Primeiro, ouvir. Primeiro, se atentar à voz dele. Segundo, ter comunhão com ele. Gente, quem é crente aqui? Amém? Aleluia. Oh, maravilha. Todos nós somos crentes em Jesus Cristo. Gente, crente em Jesus Cristo precisa ter comunhão com o Espírito Santo. Senão não tem jeito, a vida entra numa desordem, a vida entra você toma decisões erradas, você quebra a cara, você bate a cabeça, o crente precisa, lembra que Jesus disse, e Ele vos guiará em toda a verdade. Comunhão com o Espírito Santo. Eu gosto muito, por isso que eu vou falar a palavra grega para comunhão, gosto demais dessa palavra, koinonia, que coisa linda. Significa fraternidade, associação, comunidade, comunhão, participação conjunta, relacionamento e intimidade. Gente, eu posso ministrar, falar várias coisas aqui, várias vezes, mas se você não decidir ter comunhão com o Espírito Santo, se você achar que é só vir para um culto de domingo, na sexta, é legal, é interessante, é importante, mas o que Deus está nos falando é chamando você à comunhão, sabe? Acordar de manhã, tirar um tempo com o Espírito Santo, tirar um tempo durante o dia, no carro, ouvindo louvor, conversar com Ele. Ele é uma pessoa, nós não vemos, mas Ele é real, Ele está conosco. Jesus disse, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você acha que Deus está com você só no momento de tribulação? Deus está conosco todos os dias. Desfrute dessa comunhão. Sinceramente não dá. Sinceramente não dá. Você não creio nisso. Você negligencia a comunhão com o Espírito Santo e você quer ter sucesso na vida cristã. Sinceramente não dá. Não vai ter jeito. O que você acha? Você está numa casa e tem uma pessoa naquela casa também junto com você. E aí você acorda de manhãzinha, você olha para essa pessoa, fala bom dia. Essa pessoa nem fala nada. Oxe. Na hora do almoço, viu, você vai almoçar comigo aqui? A pessoa passa, não fala nada. No café da tarde, boa tarde, vou tomar um cafezinho, a pessoa não fala nada. À noite, uma jantinha,
não fala nada, como você se sentiria? Totalmente negligenciado, né? Totalmente ignorado. É muitas vezes assim que a gente faz com o Espírito Santo de Deus. Lembra-se, a função dele na vida dos pecadores é exterior. A função dele na nossa vida agora é interior. Ele está conosco, somos casa do Espírito Santo. Gente, crente, você quer um crescimento, quer um amadurecimento, quer um sucesso, quer uma vida de poder, quer uma vida tremenda, maravilhosa, quer? Tenha comunhão com o Espírito Santo, koinonia para você. Mas o que é comunhão com o Espírito Santo, pastor? O que é comunhão com a tua esposa? O que é comunhão com o teu esposo? O que é comunhão com o teu amigo? O que é comunhão? Espírito Santo, bom dia. Espírito Santo, ajuda-me. Tem gente nessa igreja que até para consertar as coisas, o Espírito Santo me ajuda a consertar isso. Quem faz isso aí aqui no nosso meio? Glória a Deus pela sua vida. É isso aí. Espírito Santo, prepara uma vaga de carro, por gentileza, em nome de Jesus. Eu estou aqui nos aconselhamentos aqui da vida. Aí eu falo, meu Deus, o que eu vou falar? Espírito Santo, me ajuda aqui, ó. Pá! Na hora. Eu estou no estudo lá, de repente vem alguém, pastor, eu quero fazer uma pergunta. A pergunta é assim, assim, assado. E por dentro eu estou, ai meu Deus do céu, e agora? Como que eu vou? Para onde eu vou? De repente, o rolo. Pá! Dá a resposta. Foi! Domingo estava na lanchonete, chegou um garçom. O garçom falou, posso fazer uma pergunta? Eu falei, tranquilo, faz a pergunta. Eu achei que ele ia me mandar embora, porque já era meia-noite por aí. Crente gosta de comer e de conversar, é ou não é? Ah, não? Ah, tá bom, hein? Aí eu falei, pode fazer a pergunta. Aí ele fez uma pergunta bíblica, rapaz. Ele sabia que eu era pastor e fez a pergunta. O rolo, pá, foi a resposta, pum! O Espírito Santo está em todos os momentos. Não está só com o pastor, não. Pastor abençoado, pastor tem o Espírito Santo. Você também tem, queridão. Você também tem, queridona. Você tem o Espírito Santo em você. O mesmo Espírito que estava nos apóstolos, nos discípulos, nos homens de Deus de todas essas épocas, é o Espírito que está em nós. Não, deve ser um outro Espírito, é o mesmo Espírito. Não ignore. Tenha comunhão com Ele, converse com Ele. Gente, estou sozinho, estou sentindo sozinho, solidão. O Espírito Santo está com você. Em quantos momentos da minha vida eu já não disse, Espírito Santo, me ajuda a passar por essa. E Ele me ajudou. E olha eu aqui... Ele ajuda. Você sabe o que eu estou falando. Quem pratica essas coisas que eu estou falando sabe do que essas coisas é verdade. Essas coisas são verdades. Ele ajuda. Espírito Santo, fala comigo. Aí ele não faz. Tem gente que acha que ele fala na hora. Também. Às vezes numa pregação do nada, você perguntou para ele há 15 dias. Aí de repente vem uma palavra, a resposta. Pau! Aí você fala, meu Deus, não é mera coincidência, é o Espírito da verdade no Filho de Deus, no crente. É por isso que diz, no versículo 14 de Romanos 8, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Lembra que a gente leu João capítulo 1? João capítulo 1, versículo 2 diz que aqueles que o receberam, creram no seu nome, Deus lhe fez filhos de Deus. Deus nos fez filhos de Deus. Essa palavra filho é gerado. Essa palavra filho, simplesmente gerado. É um bebê que foi gerado. Agora, essa palavra de Romanos 8, que fala, aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. A palavra grega aí é huios, que significa um filho que se parece com o papai. Jesus disse, se vocês
perdoarem só, se vocês cumprimentarem só os que te cumprimentam, se vocês não se perdoam, não há novidade disso. Mas se vocês abençoarem aqueles que amaldiçoam, se vocês amarem aqueles que te odeiam, aí sim vocês serão ruios, filhos parecidos com o Pai. Porque Deus derrama chuva e abençoa toda a terra, tanto para ímpio quanto para justo. Esse é o caráter de Deus. E o Filho de Deus que caminha com o Espírito Santo, ele se parecerá com Deus. Aquele que tem comunhão com o Espírito Santo, ele vai se parecer com Deus, com o Pai. Alô? Por que tem crente frio? Por que tem crente que não cresce? Por que tem crente? Por quê? Porque não tem comunhão com o Espírito Santo. Agora quem tem, se tornam ruios. Está sem dinheiro, oh aleluia, glória a Deus é fiel. Todo mundo está negando ele, todo mundo está excluindo ele. Oh, chacatarabaço, Deus é fiel, Deus é poderoso, Ele está comigo. As pessoas estão indo embora, as pessoas estão abandonando ele. Oh, mas o meu Senhor está comigo. Quem cresceu, quem tem comunhão com Deus, passa todos os desafios da vida. Agora quem não tem? Pastor, a vida é dura, né? O que é, crente? Está parecendo aquele programa de rádio lá do Murmurildo. Quem já viu o Murmurildo já no programa de rádio lá da Melodia? Oi, Murmurildo. Pastor, estou desanimado. Pastor, não sei o que tem. Murmurildo. Crente cheio do Espírito Santo, crente com comunhão com o Espírito Santo, crente com comunhão com o Espírito Santo, crente com comunhão com o Espírito Santo. Ele cresce, ele cresce. A dica está aqui. Quer ser guiado pelo Espírito Santo? Tenha comunhão com Ele. O que mais? 3, meditando nas Escrituras Sagradas. Lembre? O Espírito Santo vai ensinar como você aprende, tendo comunhão com Ele. Mas lembra que Jesus disse? O Espírito Santo fará lembrar de tudo aquilo que eu, Jesus, disse. Como que eu vou saber? Como que Ele vai lembrar se eu não tiro tempo com a palavra de Deus? Então, ser guiado com o Espírito Santo também é você meditar nas Escrituras Sagradas. Com a meditação da palavra de Deus, você passará a conhecer a vontade de Deus. Tem crente que não sabe a vontade de Deus, mas eu vou parar de bater nesses crentes aí, vamos continuar. Alguém pode perguntar, pastor Coutinho, como na maioria das vezes você tem um direcionamento rápido em relação às decisões? Tem gente que acha que é algo mágico. Nossa, deve ter descido um rolo agora na vida dele. Pá! A resposta é simples. Por conhecer a palavra de Deus. Muitas das coisas de direcionamentos que tem crente que está confuso, não sabe para onde ir, a palavra de Deus já tem dado esse direcionamento. Ai meu Deus, eu sou a mocinha, menina dos olhos de Jesus, e eu não sei se eu fico com aquele cara, e não sei o que tem, tal. Pela palavra você já vai vendo. E aí, esse cara segue a mesma fé que você? Esse cara segue os mesmos princípios que você? Esse cara segue as palavras de Jesus como você? Esse cara, não. Então não precisa falar mais nada. Sobe daí! Vai para a palavra, você vai ter muito direcionamentos na sua vida. Vai para a palavra, você vai ter muito direcionamentos na sua vida. Vai para a palavra, você vai ter muito direcionamento. Tem ou não tem? Tem, quem lê tem, quem sabe que tem. Você está vendo como não é uma coisa tão espiritual? É espiritual, mas não é. E essa coisa que você idealiza, que Deus fala, meu filho, vire para a direita. É um GPS agora? Na próxima
esquerda, vire à esquerda, vire à direita. Acho que Deus é um GPS mesmo. Guiados pelo, agora o Espírito em inglês, Spirit. Ah, crente, deixa eu falar, talvez eu não consiga passar tudo que eu quero passar para você, mas pega essa palavra, por favor. Seja GPS, seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Sabe, você já sabe das coisas, você sabe, está ali consertando alguma coisa, viu que não está dando certo aqui. Eu estou falando porque acontece comigo, não está dando certo aqui. Quem fala para você, deixa Isaí para lá? Não mexe com Isaí agora não. Quem está falando, gente? Quem que fala? É o diabo que está falando? Você está na igreja, você está no culto. Não vale nem daqui, porque você não vai achar que eu estou preparando você para o momento da oferta. Vamos falar lá na rua, você passa, tem um cara passando fome. Compre uma marmita para ele. Quem que falou isso aí para você, gente? Quem que falou? Foi o diabo que falou? O diabo quer que você alimenta É que o problema é que quando o Espírito Santo fala, você acha que é coisa da tua cabeça. Um dia eu estava andando indo embora para casa, e na praça, estava tendo ali uma roda, ali tinha uns cantores de rap. Eu olhei, na hora veio, vai falar de mim para eles, vai falar de Jesus para eles. Mas como que eu vou entrar lá? Parei o carro. Sabe quando você vai? É devagar. E eles ali, parei. Aí você já entra pro meio, né? Nossa, da hora, hein, esse som aí. Os caras estavam fazendo um... Rapaz, bacana. Então, eu cantava rap também antes. É mesmo, gravei um CD. Opa, e realmente foi isso, né? Gravamos um CD, tá aí, ó, do Lucão, irmão Jefferson. Lembra, Lucão? Esqueça. Aí, ó. Irmão Jefferson, esqueça. Ó, lembro dessa parte dele. Cheguei lá, comecei a falar. No final de tudo, começamos a dar-lhe Jesus neles. Foi o diabo que mandou lá falar de Jesus para eles. Talvez eu encontre essa pessoa aí mais para frente. Ele fala, rapaz, aquela semente que você colocou lá, aquela palavra. Talvez ele não faça isso, mas eu sei que eu cooperei com a obra de Deus na vida dele. Agora, e se você não tem a palavra? Vixe, e se eu chegar lá, os demônios querer pegar ele, querer arrebentar comigo lá? Se você não conhece a palavra, você vai ficar pensando assim. Aí o medo vai deixar você não ir. Agora você conhece a palavra, sabe que o maior, filhinhos, sois de Deus, e já tem desvencido o maligno, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Você sabe, opa, eu vou lá tranquilo, porque o maior está comigo. Gente, conheça a palavra. Quer ser dirigido pelo Espírito Santo? Ok, quer? Número 1, seja submisso a Ele, esteja atento para ouvi-lo. Número 2, tenha comunhão com Ele, intimidade com Ele, koinonia, bom dia, com todo respeito e reverência. Terceiro, medite na palavra. Espírito Santo, me ajude a entender aqui a palavra. Pastor, às vezes eu leio e não entendo. Continue lendo. Comece pelo Novo Testamento, por favor, meu filho. Pega lá Mateus, Marcos, Lucas e João e vai lendo, vai prestando atenção no que você está lendo. Já aconteceu com você de quando você precisar, numa situação que você está enfrentando, você lembrar daquilo que você leu ou ouviu? É o Espírito Santo. Gente, eu não estou pregando para ímpio, eu não estou pregando para os que não, eu estou pregando para crentes. Aqueles que têm o Espírito Santo dentro deles. Não tem como falar para o ímpio lá, tenha comunhão com o Espírito Santo. Ele não vai ter, ele nem tem o Espírito Santo dentro dele. Lembra que Jesus disse, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. O mundo não pode receber o Espírito Santo. Mas o pastor diz que o Espírito Santo convence o mundo, é exterior. Nós estamos falando interior. Quantos estão comigo? Ai. Conheça a palavra de Deus. Quarto e último para a gente encerrar. Dedique-se tempo na oração em línguas. Crente, a oração em línguas é para todo crente. A oração em línguas é para todo crente. A oração em línguas é para todo o crente, é para você. Tem pelo menos
que nós entendemos 4 tipos de línguas. Se você misturar tudo, vai virar essa lambança que alguns teólogos estão fazendo. Mas se você separar certinho, você vai entender. Há línguas para salvação, há línguas para interpretação, há línguas para intercessão e há línguas para edificação. Essa línguas para edificação é para todo crente. Nem todo crente vai operar nas línguas para salvação, nem todo crente vai operar na língua para interpretação, nem todo crente vai operar na língua para intercessão, mas todo crente vai operar nas línguas para edificação. Porque eu não consigo acreditar num Deus que te dá um recurso para você se edificar e para você ele não dá. O línguas para edificação é para todo crente. Lá no livro de Coríntios, capítulo 2, diz: nem todos falarão em línguas. Está lá escrito, quem já leu isso aí já? Já leu? Continua o texto, por favor. Nem todos interpretam. Ali está falando de línguas para interpretação. Agora, línguas para edificação, aquilo está escrito em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4. Coloque aí para nós, por gentileza. Paulo está colocando em ordem as questões da igreja de Corinto. Mas o que eu quero ficar é com a parte A. Não dá tempo para a gente entrar em todo o contexto. Se você quiser entender mais, compre o meu livro Oração em Línguas, o Idioma da Fé. Quem fala em língua a si mesmo se edifica. Quantos creem no que a Bíblia fala que é verdade? Quem fala em línguas a si mesmo se edifica. É por isso que o Judas, no capítulo 1, no versículo 20, ele fala uma coisa muito importante. Judas, lá no finalzinho da Bíblia, se eu não me engano, um livro antes de Apocalipse, diz: edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Edifiquem-se, amado, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Eu não estou dizendo orar no Espírito, orar em línguas só no momento de fervor da igreja. É legal, momento de culto, de adoração, momento onde nós vamos fazer amanhã a vigília, mas estou falando todo o tempo da nossa vida, todo o tempo, lavando uma louça, lavando o carro, indo para o trabalho, voltando do trabalho, na lotérica, pagando conta, ore em língua a todo tempo, em todo tempo. Quanto mais você ora em línguas, mais na escola do Espírito Santo você fica. Pastor, não estou entendendo nada. Quem fala em línguas não entende mesmo. Não fala mistérios, não fala homens, não precisa entender. O que você precisa saber é que está sendo edificado. Uai, é mesmo? E vai orando. Vai orando. Em nome de Jesus, eu quero falar para você aqui agora. Olha, destrave, libere, em nome de Jesus. Não fique esperando que nem eu esperava. Eu esperava uma cachoeira, uma bola de fogo bater no meu peito e o Espírito Santo pegar minha língua e às vezes eu ficava até ainda glória. Para com isso. Simplesmente creia, Senhor, em teu nome, no nome de Jesus, eu falo em línguas agora e eu passo a falar. E bota em prática isso aí. E vai mandando. Pastor, eu só falo papapá, ppp. Vamos imaginar aí. Que seja papapá, o ppp, o pipipi, popopu, que seja o que for, o importante é que você está sendo edificado. Mas como papapá, ppp vai... Línguas não se traduzem. Línguas de Deus se interpretam. Então, uma língua papapá pode significar muita coisa. No livro de Daniel, tem lá 4 palavrinhas, 2 se repetem. Vai ver o texto que deu aqui lá. Foste pesado na balança e não sei o que tem. Ai, meu irmão. Eu me lembro quando eu fui pregar no aniversário de uma igreja, estava lá o irmão Divaldo. Lá no começo de tudo, você vê ele aí dando um glória, você vê ele aí falando xaracatá, faz tempo que eu não... Você vê ele nessa aí, mas tinha que ver antes, filho. Você vê todo mundo aí bonitinho, belezinha, mas você não vê como eu via. Antes, quando as pessoas chegam, como que é. Depois que está tudo prontinho, fica bonitinho, né? Mas tá lá o irmão Divaldo lá, e eu com a mão no peito dele, falei, ora em outras línguas, libera essa linguagem, libera a linguagem, em nome de Jesus. E ele... vai, libera em nome de Jesus, libera essa linguagem, libera essa linguagem.
a glória de Deus, ele ousou liberar pela fé. E está aí, ó. Ele fica na oração na terça-feira. Pode aplaudir a Jesus. É Ele que faz todo esse trabalho. Chega na oração aí, ele está aí. Tá lá, ó. Ah, pastor, isso é desordem, isso é... Ah, meu irmão, para com isso. Tem que ter, como fala, ordem e decência. Sim, está escrito em 1 Coríntios, no último versículo, aí nos últimos versículos, tem que ter ordem e decência. Mas enquanto eu prego, nada impede de você orar em línguas. Baixinho. A desordem é se eu estiver pregando aqui, você ficar, imagina. Rapaz, você já viu isso aí já? Um dia lá na casa do Lucão, lá na Vila São Luís, eu lá já estava meio que liderando ali já Tinha um lá, meu irmão, ele ficava andando para lá e para cá e dava umas palmadas fortes na mão. Chegava, sabe o cara palmada, chegava a fazer assim, ó. E ele, glória, aleluia, glória. Rapaz, arrancava a atenção de todo mundo. Isso é desordem. Você estava cantando lá, que na época cantava, né? Qualquer hora nós vamos. Estava cantando lá, de repente o cara chegava no teu ouvido, velho. Glória, aleluia. Aí tinha uma hora que ele soltava umas... Quem lembra isso aí? Você lembra isso aí, Majac? Você lembra, né? Soltava umas frases lá que eu falava para você. Ele falava, se Cristo está em mim, quem está em mim? Eu vou saber quem está em você. Nem que você sabe, velho. É cada uma que eu vou falar para você. Aí depois no final ele saiu do final, brigando com a esposa. Ou seja, o pessoal aí, eles acham que espiritualidade é você rodar, você pular. Nós fazemos isso, nós pulamos também, nós caímos também, Ai, pastor, mostra um texto bíblico. João 3, Jesus fala que o vento sopra, você não sabe de onde que ele vai, nem para onde ele vai. Esses são os filhos do Espírito. Não tem como você querer colocar o Espírito Santo numa caixinha, não. Se rodar é do diabo, se pular é do capiroto, se gritar, se dar risada é do Satanás. Para. Mas eu quero te dizer o seguinte, que o evangelho não é somente essas coisas, ficar pulando, rodando e caindo, não sei o que tem. Geralmente acontece essas coisas, as pessoas caem sob o poder do Espírito Santo, mas o que a gente quer derrubar é a religiosidade dentro delas. Não adianta nada, a gente quer derrubar a religiosidade de dentro delas. Você é livre em Cristo Jesus. Você pode andar na rua tendo comunhão com o Espírito Santo, talvez fazendo os seus negócios, orando em outras línguas. Você pode estar lá lavando o seu carro, lavando outras línguas, mas por favor, viu gente, baixinho, ok? Não vai ficar lá lavando o carro na rua, os vizinhos tudo olhando, e o seu, você imagina a cena? Só escuta o barulho. Camisa de força, não sei. Tem gente que pensa que se não chupar uma caninha, Deus não está ouvindo. Senhor. Gente que fala, oh meu Deus, meu pai. Gente do céu. Você vai na casa do teu pai, você conversa com ele. Aí você chega na casa do Jaivão lá. Oh, meu pai, eu queria almoçar aqui na sua casa. Ah, gente do céu. A gente dá uma... Pastor, você está zombando dos irmãos. Não. Eu só estou dizendo para você. Imagina, o Coutinho, chega na tua casa lá. Oh, ai... Ele dá uma bicuda em Vili, não é possível. Sai daqui, rapaz. Vai dar uma de espiritual. Gente, é simples, porém nós não estamos falando que nós estamos honrando o Espírito Santo, mas é simples. Espírito Santo, meu mestre, meu Senhor. Espírito Santo, ajuda-me. Espírito Santo, é assim. Sou que mandará. E vai orando em outras línguas.
pastor, eu não sei o que orar, eu vou e não sei o que orar. Ora em línguas. Pastor, eu não sei que direção tomar. Ora em línguas, passe tempo orando em línguas. Pastor, eu vou orar em línguas, vou começar orando em línguas, e depois de 3 dias eu já vou ter resposta. Talvez sim, mas dizendo para você sinceridade, não, é uma vida de prática na oração em línguas. Desde quando eu conheci 2012, que foi quando o pastor Gilberto me apresentou esse recurso, desde 2012 até 2022, orando em línguas, pelo menos uma rajada por dia, mas não fica sem um dia, sem um shekatarabasukemereba. Todos os dias. Todos os dias. A gente vem na oração na terça-feira, tira esse tempo para quê? Para orar em línguas. A gente coloca louvor, não adianta nada se você vir parado, ficar quieto. Não, a gente já vem, porque nós chamamos isso de Misteriolândia. Vamos para Misteriolândia, não é Disneylândia, é Misteriolândia. A gente senta aqui e fica. E isso vai trazendo uma edificação para nós. Se coloque em pé. Como ser guiado pelo Espírito Santo, pastor? Seja humilde, submeta-se ao Senhor, tenha comunhão com o Espírito Santo, medite nas Escrituras e dedique-se tempo na oração em línguas. Feche teus olhos e comece a agradecer ao Senhor por essa palavra em nome de Jesus.